Estamos aqui mais uma vez na Maison de France, né? Hoje com Suzane Maier, colega de Unirio, graduada e mestra, né? Suzane também fez especialização na UERJ, no Instituto de Medicina Social, correto? Perfeito. Isso. Então, Suzane, medievalista como eu, e hoje, né, trazendo um tema de história da Idade Média e de gênero. Né? Perfeito. Então, Suzane, apresenta um pouquinho da sua pesquisa pra gente, por favor. Obrigada pela apresentação. O título da dissertação foi A Cidade de Lisboa como metáfora do feminino e o feminino na cidade, uma análise da cronística lopesiana do século XV, né? Esse trabalho, principalmente analisando mulheres de Arraia Miúda, portuguesa, começa na graduação, né? Que eu analiso, já começo a analisar, mas eu acredito que na dissertação eu intensifico a questão da estratificação social, né, dessa segmentação como a Arraia Miúda. Também elaboro mais a questão da próprio grupo heterogêneo da pobreza, né? Então, eu acho que é bem interessante e a novidade da dissertação é a análise da cidade de Lisboa, né? Que tem um grande apelo da memória coletiva portuguesa, né? Até na formação, né, do Estado-nação português, né? Então, eu acho que isso é bem relevante na dissertação e como é uma história das mulheres e também trabalha com o conceito de gênero. Eu tento fazer um revisionismo, né, em certa medida, que é uma tentativa de revisitar, né, a parte teórica e metodológica. Normalmente, na Idade Média, a gente usa o conceito de gênero pensado mais pela Joan Scott, né, com o artigo dela, Gênero, uma categoria útil de análise histórica, que é muito interessante, que foi usada por mim durante a graduação. E a nossa tentativa foi pensar um pouco mais à frente, também nesse momento em que a gente está revisitando o conceito de gênero e tentando desconstruir, né, grande parte dos nossos pensamentos, revisitá-los, né? E então eu comecei a trabalhar com o conceito de gênero pensado mais pela Judith Butler. E eu acho que é interessante para o grande público ter esse contato, porque normalmente as pessoas atribuem o trabalho dela a uma dificuldade muito grande no conhecimento. E aí o que muda, né? O que muda nesse sentido? Com a Joan Scott, a gente tinha um entendimento de que o sexo era uma coisa natural, né, ser homem ou mulher, e que o gênero sim era uma coisa construída socialmente, né? Sim. O que a Butler está falando e que é muito importante para mim, porque é um outro aspecto da minha dissertação, que eu também faço uma metodologia ligada à análise de discurso, né, que ela está falando que na medida em que, dando um exemplo, a gente tem uma gravidez e a gente descobre, né, o pai e a mãe descobrem o sexo daquela criança, a partir daquele momento, toda a análise discursiva em volta da vida daquela criança já está permeada da cultura e da sociedade. Então, ela já não passa ilesa dessa ideia. É o famoso chá de revelação. Sim, né? é o famoso chá revelação. A partir daquele momento, a gente está pensando se a menina se ela vai dançar balé, se a menina se vai jogar bola. Infelizmente, né, a gente vive numa sociedade que ainda é assim. Muito normativa dessa normativa. Forma. E a normatividade, né, essa naturalização do que não é natural, acontece muito antes, né? A gente está estudando, eu estou estudando isso, a gente estuda isso. A Idade Média, ela é um processo para entender um pouco a gente também. E a gente precisa pensar na antiguidade, a Idade Média, dessa importância. Sobre o momento histórico e sobre o cronista, o momento que eu estou estudando, o cronista ele é do século XV, mas o momento que eu estou estudando, que é a crise sucessória, né, e que vai findar com a dinastia de Avis, é de 1383 a 1385. O que acontece é que tem a morte de Dom Fernando, que era o último rei da dinastia de Borgonha, e aí acontece uma crise sucessória. Quem vai assumir? Por quê? Porque ele casa com a dona Leonor Teles, que é portuguesa. Então, durante muito tempo, isso eu debato muito na dissertação, durante muito tempo o Fernão Lopes, né, qual que é o papel, né, do cronista? Ele está ali para... Ele foi contratado para legitimar a dinastia que vai vir, a subsequente, a dinastia de Avis. Então, ele denigre
uns, nem gosto da expressão denegrir, né? Ele fala mal de uns em sempre favorecendo Dom João I. Em detrimento do outro. Em detrimento do outro, exatamente. E isso acontece com a Dona Leonor. Por muito tempo, ele criticou muito durante a crônica, ele atribuiu os principais problemas, né, do momento histórico à regência dela, e até o reinado de Dom Fernando ele também colocava por causa do casamento com ela. Por quê? Porque ele se apaixona por ela, né? E ele não casa com alguma princesa que poderia trazer benefícios à nação. Essa é uma mulher que já era casada, já tinha filhos, já tinha um filho, e ele consegue casar com ela. Então tem uma questão muito mais ligada à nobreza, né? A primeira nobreza, que eu também vou explicar isso, que é bem importante para a dissertação, que fica, tipo, não tá, essa mulher não está trazendo benefício nenhum pra gente. Então, a partir daquele momento, é toda uma polêmica que é suscitada pela crônica, e a gente tem uma dificuldade muito grande, porque os historiadores portugueses pegavam a análise do Fernão Lopes e não entendiam por que ele estava fazendo isso, eles só repetiam. Capítulo 1, eu trabalho com o corpo da cidade de Lisboa, eu trabalho muito, como eu já falei, com análise do discurso, mas esse corpo pensado como o corpo metafórico, sim, mas o corpo como linguagem e o corpo como o corpo da cidade. O que seria o corpo da cidade? Seriam as ruas, seriam as praças, seriam os próprios cidadãos. Eu trabalho muito com citadinos porque a gente entende que cidadãos têm uma participação que a Raimilda não vai ter. É um conceito que vai surgir muito depois. Sim, né? E a gente também consegue ver durante a análise de outros autores que eles mesmos fazem essa distinção. Não é qualquer um que é cidadão dentro da crônica. Você tem que ter algumas características para ser considerado cidadão. Então eu coloco como citadino, né? Então, nesse sentido, a gente analisa tudo isso é a cidade de Lisboa. E a crônica nos propicia entender essa cidade. A partir de Dom Fernando, ela aparece como viúva. Quando Dom Fernando morre, ela aparece como a viúva de Dom Fernando. Ela participa alegoricamente na narrativa, como se ela estivesse falando. O confronto acontece, o Dom João consegue ascender ao poder, o confronto acontece contra o Dom Juan I de Castela, e ele consegue ascender ao poder em 1385 nas cortes de Coimbra. E nesse momento, como eu estava falando, que ele era da Ordem de Avis, ele não podia casar, porque ele tinha essa ligação religiosa e tudo. Sim. Então, ele se casa metaforicamente com a cidade de Lisboa. A cidade de Lisboa, que era sempre foi conhecida como a maior cidade, a cidade com maior economia, a cidade que, bem ou mal, mesmo ele sendo um rei itinerante, onde ela tinha maior projeção política. Então, ele se casa com essa cidade e acontece que a cidade participa da narração, oferecendo para ele lealdade, fé. São todos adjetivos que são esperados das mulheres, principalmente nobres, que são adjetivos passivos, né? E aí eles acabam nessa comunhão. A motivação principal, né? São várias as motivações, mas uma que eu sinto muito na análise é que quando ele chega, né, às cortes de Coimbra, seria muito estranho ele chegar sem a presença de uma mulher nessa relação. Uhum. Então é muito emblemático ele casar com a cidade de Lisboa e, obviamente, ela representar toda esse papel feminino de submissão, aceitando o marido, rezando por ele. Em outras situações ela também vai ser mãe. Uhum. Do Dom João, porque Dom João, em vários momentos, ele não tinha mãe, ele não tinha mais uma irmã, mãe viva, irmã, parenta, passando um pouco para a análise, né, da crônica mesmo, né, permeado por isso. No último capítulo, que é o capítulo da análise da fonte, eu observo desde prostitutas, né, prostitutas presentes nos cercos durante os confrontos, que são basicamente da Raimilda, em sentido, são mulheres pobres que acabam acompanhando as tropas, porque é uma forma de subsistência delas, sim, né? E aí sim eu acabo utilizando muito o conceito de abjeção dos corpos da Judith Butler, no sentido de pensar como
a prostituição, não só nesse momento de guerra, mas principalmente, né, porque sempre tem aquele dado, é melhor que tenham prostitutas do que os homens peguem, né, o lugar que eles conquistem, estuprem, essas coisas. Sim. De modo geral, a sociedade medieval, ela pensa que é melhor que exista a prostituição, né, que o homem recorra à prostituição, do que a pederastia ou do que realmente ter uma vida sexual com a mulher dele. Até Sim. porque a mulher, né, na Idade Média, ela não pode gostar do prazer. No caso, você tem uma questão do casamento como matrimônio, né, sagrado. Sagrado. Então você não pode romper aquele vínculo. Então é preferível você atuar sexualmente fora do casamento. Porque, como eu mesmo falo na dissertação, o sexo é muito mais do que uma atividade mecânica. Sim. E até os padres, quando a mulher gosta de ter esse contato com o marido, eles inibem. Sim. Então o marido acaba achando melhor procurar essa forma de sexualidade fora de casa. Só que, ao mesmo tempo, os religiosos da época, eles entendem que sim, a prostituição até entra como uma parte econômica importante, porque a prostituta pode ajudar financeiramente a igreja, mas ela não pode gostar. Sim. Ela é aceita, não é aceita, né? Ela é olhada a meia luz, mas se ela gosta, ela está equivocada. Sim, o Legoff tem um texto sobre isso, né? Sim. Que é as profissões lícitas e ilícitas na Idade Média e tal. Ele comenta sobre isso nesse texto, né? Assim, conclusão, né, das mulheres da Raia Miúda, que a gente pode sempre falar, é que é sempre alguém, a Raia Miúda e as mulheres de outros segmentos, mas é sempre um homem que está falando sobre ela. Então, o corpo é objeto muito nesse sentido, quando a pessoa ou o grupo não tem voz. Sim. A gente não sabe o que ele tem a dizer. A gente tenta, na maioria do caso, vasculhar e ver o que sai da voz do próprio grupo. Sim. E é uma dificuldade muito grande. Sobre a cidade de Lisboa, em conclusão, ela é um contraponto da Raia Miúda, porque ela é representada por Lopes como a heroína. Depois a heroína. E isso é muito interessante, porque ela é heroína para ele, porque ela faz tudo que é esperado de uma mulher nobre naquela situação. A passividade, ela sempre está em oração, então são coisas esperadas. Em conclusão final, a gente não vou poder entrar em cada caso, mas a gente estuda muito a Inês Negra, e ela participa ativamente do conflito. E a Inês Negra, eu cito na crônica, mas também a gente tem a padeira de Algil Barrota, que é outra personagem histórica, que todas as duas são permeadas de lendas, então tem uma dificuldade muito grande em trabalhar com elas, mas elas são ativas, elas são um contraponto, elas são desviantes na medida em que elas são ativas como mulheres na situação de guerra. Sim. O trabalho da Mariana Trevisan, acho que é bom citar ela. Ela estava na minha banca de mestrado, Mariana Trevisan, Boná Trevisan. Ela trabalha com Kantorowicz, Os Dois Corpos do Rei. Eu tentei desvirtuar um pouco para que não seguir justamente a linha de raciocínio dela e de outros, mas é bem interessante pensar que a cidade de Lisboa, ela realmente atua como essa continuidade do corpo do rei, mas em situação de submissão. E até hoje, se a gente for pensar historicamente, até hoje os fados que falam sobre Lisboa, eles trazem essa questão da mulher dócil, da mulher, em certo sentido, submissa. E aí, justamente o que você falou, uma mulher nobre, ela não podia ser, não era esperado que ela fosse tão ativa. Então, realmente fica as mulheres de Raia Miúda essa participação mais ativa nos confrontos, e de modo considerado desviante, mas que foi a situação que se apareceu. E é no desvio que você encontra a realidade, né? Exatamente. Você tem a norma, você tem a idealização, mas no desvio você encontra a realidade, que é como basicamente a gente tem um monte de coisas na Idade Média, que são os hereges, as práticas, né, enfim, de bruxaria que a gente vai ver, tanto na Idade Média quanto na Era Moderna e por aí vai. Então, quer dizer, toda essa questão do desvio, ela gera para o historiador que sabe encontrar, né? Porque muita gente não sabe, justamente esse momento em que você faz a realidade pular, né? Ela salta da fonte praticamente, né? E ela tem que ser dita, ela precisa ser lembrada. Então, para a gente terminar, acho que, assim, Suzane, ia te pedir para você falar, embora você já tenha tocado em vários pontos importantes disso, né? Da questão da relevância, porque, assim, é algo que você já comentou, inclusive, que é a questão da revisão histórica, né? Histórica e historiográfica, porque a gente está passando por um momento em que a Idade Média serve
como base para muita coisa, para muita atuação política, né? Sobretudo que acho que a gente não pode ser também tão bobo de não falar, que é a extrema-direita, né? Que utiliza a Idade Média como justificativa para determinados comportamentos e por aí vai. Então, assim, a gente tem esse revisionismo que serve a esse tipo de atitude, mas a gente tem um revisionismo que é próprio da história, né? Que é um revisionismo bom, que é baseado em revisão metodológica, teórica e de documentação, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre essa questão para a gente fechar. Eu acho que a questão é fundamental para os pesquisadores, historiadores. A gente vive um momento que a gente, em certa medida, tem que falar um pouco sobre isso, até falar um pouco da nossa militância a favor da educação, contra os retrocessos. E, no meu caso, eu estudo gênero, história das mulheres e do feminismo, em certa medida, no meu caso. Mas o revisionismo, eu acredito que tudo que a gente consegue revisitar, mas propor um diálogo franco com a teoria, com a metodologia, chegar a conclusões que consigam conversar com os pares, não necessariamente só na academia, mas que consigam trazer uma certa relevância, uma justificativa plausível. A gente precisa que esses trabalhos sejam feitos. O que a gente não pode é abrir espaço para que concepções políticas tomem o nosso debate. Porque no momento que a Suzane, que é feminista sim, mas que faz o trabalho dela, né, de análise da fonte, ela deixa, em certa medida, o que ela acha do feminismo e ela vai, como historiadora, analisar a fonte. E às vezes a fonte não vai... O interessante é exatamente esse, a fonte não vai me trazer o que eu espero que ela traga. A gente não vai na fonte esperando que ela dê de mão beijada algo pra gente, né? A gente pode, como foi o meu caso, mudar a teoria, a metodologia, chegar a algumas novas observações, mas a gente não pode forçar que aquele período histórico, aquela fonte, traga o que ele não pode trazer. Exatamente. E a gente tem que tomar cuidado nesse sentido com todos os trabalhos que estão sendo feitos e ter um carinho especial agora, nesse momento, por esse revisionismo. Tem acontecido muitos revisionismos importantes ao longo dos séculos, né? Principalmente a gente, do meu lado, pensando principalmente a partir da década de 90, a história das mulheres, o conceito de gênero, mas a gente precisa trabalhar com pessoas que sejam honestas e francas com o trabalho da história, com o ofício do historiador. E a gente não pode esperar outro caminho no Brasil e em qualquer parte do mundo. Tá ótimo. Valeu, Suzane. Obrigadão. Nada. A gente agradece muito. Desculpa, gente. Vou Não, ter que fazer um... E é isso, galera. Então, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e fiquem ligados para a próxima entrevista no Aqui Se Faz História. Valeu!